Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui Leonardo Nunes. No vídeo de hoje você vai entender como os bancos centrais, como os governos criaram essa recessão global, essa inflação que estamos lidando hoje em todos os países do mundo, como isto está sem controle, já está impactando inclusive os mercados de pensão lá da Inglaterra, está contaminando os mercados de bolsa, vai impactar no sistema como um todo, inclusive nas eleições. Quer entender mais sobre isso? Então fica aí, porque se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, chega tascando o like aí no vídeo. É importante, meu amigo, que você também se inscreva no canal. Não adianta você ficar só assistindo. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreve para você ajudar esse canal a crescer. Esse conteúdo que você não vai encontrar de forma fácil no YouTube. É um conteúdo independente. Não tem aqui nenhum patrocínio de bancos, de corretoras, nenhum patrocínio de alguma empresa de criptomoedas, né? Aliás, eu recebo vários aí contatos de empresas ligadas a esse mercado tentando patrocinar o canal, mas você sabe que eu não compartilho dessa ideia aqui, então eu não vou vender algo que eu não acredito. Eu preciso que você se inscreva para que esse canal continue crescendo, para que você também possa ter ainda mais conteúdos com qualidade como eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então se inscreve agora no canal e vamos começar falando aí, porque tudo que eu venho compartilhando nas últimas semanas vem acontecendo. A gente está vendo aí, nas últimas semanas não, tudo que eu venho compartilhando nos últimos anos, vamos ser mais justos, né? Vem acontecendo, talvez não tenha acontecido tão rápido como eu pensava que iria acontecer, mas a coisa está caminhando aí para um desfecho muito próximo, né? A gente está vendo aí os mercados recuando bastante nesse ano de 2022, principalmente os mercados fora do Brasil, os índices americanos que vieram de um bull market de 14 anos, agora estão em queda forte, não conseguem encontrar um fôlego para continuar subindo. Tudo isso porque acabou a festa do dinheiro grátis do Banco Central americano, acabou aí essa impressão de moeda com juros baixos, que permitiu que esse ambiente sustentasse por tanto tempo. Mesma coisa acontece na Europa. E esse movimento feito pelos bancos centrais criou essa inflação que convivemos agora. E essa tentativa dos bancos centrais, principalmente do Banco Central americano, de mostrar força, de mostrar que pode combater a inflação que antes eles diziam ser provisória, é bom a gente lembrar disso, né? E eu alertava aqui, olha, a inflação está muito longe de ser provisória, ela vai afetar a sua vida. E a inflação está aí afetando a sua vida atualmente em qualquer país do mundo que você esteja hoje, você está vendo como o seu custo de vida está elevado e pior, deve continuar subindo, infelizmente, porque a gente continua enxergando que as políticas de governo e bancos centrais de primeiro mundo continuam alimentando esse bicho que é a inflação. Bom você entender também que o Banco Central americano, quando em 71 quebrou o padrão ouro, né, quebrou esse lastreamento do dólar americano no padrão ouro, antes o banco precisava ter reservas em ouro que correspondiam às moedas em circulação na economia. Isso impedia essa loucura que a gente vê hoje em dia, impedia que os bancos centrais imprimissem moeda sem lastro algum e continuassem alimentando bolhas econômicas. E graças a esse movimento, o Banco Central americano conseguiu exportar a inflação americana para o resto do mundo, já que todo mundo usa o dólar, que é a moeda de reserva, a moeda de valor do mundo, né? Essa inflação ela chega a todo mundo, porque cada dia que passa tem mais moedas dessas circulando. E quanto mais moedas circulando, menor valor vão ter as velhas moedas, né, que já estão em circulação. Então você vai precisar de mais dólares para comprar o mesmo produto que você comprava nos anos 70, por exemplo. E a gente pode ter uma expectativa aí de quanto o dólar se desvalorizou nesse período pelo preço do ouro. Lá em 70, uma onça de ouro
equivalia a 35 dólares quando houve essa quebra do padrão ouro, né? Hoje em dia, uma onça de ouro vale 1.600 dólares. Olha quanto o dólar se valorizou. O que você precisaria de apenas 35 dólares em 71, hoje, 50 anos depois, você precisa de 1.600 dólares. E olha que está barato pela situação que estamos vendo hoje pela frente. E essa tentativa aí dos bancos centrais de tentar frear essa inflação com juros, e eu já trouxe aqui também que não adianta você combater a inflação com juros baixos, né? Com juros que está abaixo da inflação. Hoje a inflação americana está acima de 8%, quase 9%. E os juros em 3%. Como é que você combate 9 com 3? Não tem como. Você tem aí um rendimento, né? Um juros real negativo. Se você hoje investe, por exemplo, no Tesouro Americano, você está perdendo dinheiro para a inflação. É burrice. É por isso que os investidores estão vendendo os títulos públicos, os chamados bonds americanos, e os rendimentos deles estão subindo, né? Principalmente do longo prazo, porque você vai ficar aí com investimento anexado a 10, 30 anos perdendo para a inflação, só trouxa faria isso, né? Então a gente vê que o trouxa da vez é o Banco Central Americano, que para manter os gastos do governo americano, atualmente, continua comprando esses ativos. Pelo menos estava comprando até pouco tempo. A dívida americana, nessa semana, parabéns, aniversário. Vamos bater parabéns aí. Aniversário da dívida pública americana chegou a 31 trilhões de dólares. Caramba, há 8 meses atrás eu estava batendo palma para os 30 trilhões. Em apenas 8 meses o endividamento cresceu 1 trilhão. Olha que surreal. Em menos de um ano. Menos de um ano. Vamos projetar isso para frente com o cenário atual. A gente continua vendo o Biden gastar com a Ucrânia, gastar com políticas públicas, gastar com infraestrutura, né? Passar aí perdão de dívida estudantil e por aí vai. No momento que a inflação está pegando fogo, o Banco Central deveria orientar o governo a fiscalizar os seus gastos, né? Apertar o cinto mesmo, porque mais gastos pelo governo, né? Se o governo não está arrecadando impostos para pagar por esses gastos, isso vira inflação, porque é mais moeda que acaba entrando em circulação. Então a política do Biden é uma política inflacionária, uma política que faz a inflação subir ainda mais. Ele agora está desesperado, porque houve aí um recuo do petróleo, né? Quando começou a guerra da Ucrânia, o petróleo chegou a disparar, até um movimento de especulativo, né? Chegou a quase 140 dólares o barril no primeiro momento. Depois houve o ajuste aí chegando a até 90 dólares no último mês. Isso trouxe um alívio para a inflação americana, trouxe um alívio da inflação europeia, mas aí veio a OPEP, aquele cartel de produtores de petróleo, e jogaram fogo, jogaram petróleo no fogo, né? Vamos inverter essa ordem aí, e sacanearam o Biden. O Biden foi lá pedir para os sauditas, por favor, vamos aumentar a produção, e os sauditas, em acordo com os outros países produtores, resolveram cortar a produção em 2 milhões de barris por dia, fazendo o preço voltar a subir novamente, levando de novo a inflação aí na manchete, né? A gasolina voltou a subir nos Estados Unidos, voltou a subir na Europa, o diesel também. O Biden está segurando também essa alta do petróleo, vendendo as reservas de emergência do país. Os Estados Unidos possuem uma reserva emergencial para momentos de possíveis crises, né? Onde você não consiga encontrar petróleo com facilidade, alguma crise geopolítica. O governo mantém essas reservas, né, para vender aí, para colocar em circulação caso fosse necessário. Mas hoje essas reservas estão sendo usadas para tentar conter a alta de preço, né? E em algum momento o governo vai ter que repor essas reservas e vai comprar com preço muito mais caro porque o petróleo continua subindo. Então esse movimento inflacionário que os bancos centrais estão fazendo no mundo, né, fizeram e são os principais responsáveis junto com os governos, hoje ameaça a economia. Os bancos centrais, para tentar mostrar que vão combater, antes a inflação era temporária, diziam, né? Agora vamos tentar combater ela subindo os juros. Já disse aqui que os juros acaba sendo menor que a inflação, não adianta porra nenhuma, né? Você tentar combater a inflação com isso.
Só que o que acontece? Quando você mantém uma economia com esses estímulos que ficaram aí por 14 anos, juros zero, impressão de moeda, gastos do governo, né? Uma verdadeira abundância de dinheiro, por isso que eu chamo a festa do dinheiro grátis, esse dinheiro impresso sem lastro algum, entra em circulação na economia, todos os ativos ficam caros, né? No primeiro momento, os preços do consumidor não foram atingidos. O que foi atingido? Os ativos. As empresas listadas no mercado americano tiveram aí um excelente valuation, as ações não paravam de subir, 14 anos de alta, empresas de tecnologia que não davam lucro algum, viram aí esse movimento acontecer fortemente, a gente pode colocar vários, como Uber aqui, outras empresas que antigamente, né, quando uma empresa queria abrir capital na bolsa, ela primeiro deveria demonstrar lucro, né? Você já viu esse programa Shark Tank, que tem aí no canal, tem versões americanas, versões de outros países, aqui no Brasil também tem Shark Tank Brasil, né? Os investidores, né, aqueles carinhas que estão sentados ali, eles buscam investir em empresas que já dão resultado, já têm lucro, eles conseguem fazer uma projeção de quando eles vão conseguir o retorno do investimento daquele dinheiro que eles vão colocar ali. Quando aparece um cara com uma ideia e fala assim, olha assim, a minha ideia é sensacional, você já vendeu para alguém? Não, mas olha, é sensacional, a gente vai poder fabricar, eu calculo aqui que a gente vai faturar 50 milhões ao ano, beleza, então faz. Primeiro, vende e depois traz para a gente que a gente entra de sócio. Ninguém vai colocar dinheiro assim se você não apresenta resultado. Mas o que estava acontecendo na Bolsa Americana? Várias startups como essa chegavam lá, como o dinheiro abundante, né? Vários fundos tinham caixa e não sabiam o que fazer com aquilo, traziam uma IPO de sucesso, então bancos entravam colocando dinheiro naquela empresa que prometia lucro no futuro, e aí estourava uma forte IPO, essa empresa subia aí 50%, 100% de valorização no primeiro dia de negociação, todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo feliz, só que a empresa nunca deu lucro. E a empresa está se endividando, está pegando esse dinheiro no mercado aí, sem produzir nada de fato, e continua pegando cada vez mais dinheiro. Só que aí vem esse momento, que a coisa encolhe, os juros passam a subir, ninguém mais quer emprestar dinheiro, porque o dinheiro está difícil, não está circulando, acabou a festa do dinheiro grátis. E essas empresas que estão super alavancadas, de repente estão com um quadro de funcionários gigante, estão comprando, estão investindo pesadamente em estrutura e em tecnologia, não conseguem mais dinheiro para manter o projeto. E aí as ações passam a cair, os sócios dessas empresas passam a vender o negócio também. E várias dessas empresas são bons negócios. Olha o Nubank, aqui no Brasil, um banco que é uma ferramenta, todo mundo tem conta no Nubank praticamente, né? Todo mundo, digo, é gratuito para você abrir conta, você não paga a taxa para transferir, agora tem a facilidade do Pix, você pode deixar o dinheiro lá no CDI, só que é um projeto que é caro pra caramba e recebeu muito dinheiro para ser viável e hoje não dá lucro ainda, porque precisa pagar todas essas dívidas. E aí o que os sócios fizeram na abertura da empresa, quando a empresa foi abrir o capital na bolsa, né, valendo mais, olha, a loucura é tão grande do mercado, que essa empresa foi para a bolsa valendo mais que todos os outros bancos do Brasil, Itaú, Bradesco, empresas sólidas, né, que já têm resultado. E, claro, aí depois que as ações abriram, os sócios venderam a sua participação, né, aqueles fundadores que criaram, botaram dinheiro no bolso, e aí não precisa mais se preocupar se o negócio dá lucro ou não, se o negócio quebrar, eu já coloquei no bolso o meu lucro, eu já estou vendendo a expectativa que o negócio vai dar certo, mas se não der certo, eu já vendi, dane-se. E ainda colocam algumas bonificações ali no contrato depois. E aí as ações passam a cair, os fundos de investimento, as corretoras que colocam os investidores, né, leigos a comprar esse investimento, né, esse investimento, e muitos investem porque é uma marca conhecida, acabam se dando mal. Muita gente está perdendo muita grana com o Nubank, que para tentar sair de limpinho, né, tirar um pouco dessa sujeira, está tirando aí as ações negociadas na Bolsa Brasileira, não vai mais negociar BDRs aqui. Por quê? Porque sabe que aqui vai pagar mico, vai ficar mal o filme. Então vamos negociar lá fora que pelo menos as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Então essa é a cilada da festa do dinheiro grátis. Quando acaba, as empresas ficam em maus lençóis, tem empresas que estavam endividadas, tem empresas que não tinham,
que não eram startups, que não tinham lucro há muito tempo, que aproveitavam até esse crédito fácil com juros mais baixos para comprar ações da própria empresa na bolsa. Então, as ações não caíam. Uma Boeing, por exemplo, ela de repente não vendia tantos aviões assim, mas conseguia, com lucro, comprar ações da própria empresa. E quando quebra, quando vem aí um lockdown, a Boeing vai ao Estado e pede dinheiro. Olha só o que vocês fizeram, fecharam as portas. Eu estou sem grana aqui. Por que você não fez caixa? Deveria perguntar ao governo. Por que esses anos todos você não fez caixa para se prevenir de momentos como esse? Não, você comprou as suas próprias ações, distribuiu dividendos, lucros em cima para os acionistas, né? E agora, quando a coisa aperta, você vem aqui pedir socorro. É assim que funciona o mercado financeiro, mas só funciona assim porque existe a interferência dos bancos centrais e do Estado. A culpa não é do capitalismo malvadão, a culpa não é da empresa. Todo mundo faria a mesma coisa se estivesse no lugar. Só é assim porque o sistema é assim, né? Tem até uma música assim, o sistema é assim, joga o jogo, alguma coisa assim. Então, esse é o sistema. Então, todo mundo joga esse jogo. Quando a festa está a seu favor, vamos lucrar e ganhar dinheiro. Se tem festa do dinheiro grátis, tem um banco central jogando dinheiro de helicóptero, ótimo. Só que agora, quando chega a hora de pagar as contas, ferrou. E agora está a hora de pagar as contas. As empresas começam a entrar aí no momento difícil. A gente já viu aqui na semana passada o Credit Suisse, aquele banco suíço que está passando sufoco. A gente vê agora duas montadoras americanas, a Ford e a GM também, que estão passando sufoco. Fundos, né, gestores de fundos que foram aclamados nos últimos anos, como a RK Innovation, né, da Kate Woods, uma mulher, né, até por ser mulher e ter essa pauta aí, essa coisa de uma mulher no mercado financeiro, uma gênia, né, que comprou ações de tecnologia que subiam no mercado bull market, e aí teve um lucro fantástico. Então ela é nova gênia porque comprou ações de tecnologia num mercado bolhado. E quando a bolha estoura, esses ativos passam a cair, o fundo devolveu todo o lucro que fez da pandemia até aqui. E muitos investidores hoje estão aí acumulando prejuízo, quem entrou depois desse movimento, acreditando no conto de fadas de uma gênia que apareceu no mercado. Porque isso acontece também por causa da interferência de bancos centrais e do Estado. Não deveria existir bancos centrais controlando a moeda em circulação, nem controlando os juros. Isso deveria ser feito pelo próprio mercado, pela iniciativa privada. Quando há risco econômico, quando estamos vivendo um momento ruim, os investidores eles se retraem. E ao se retrair, o banco, quando ele vai emprestar dinheiro no momento que ele tem um risco de não receber, né, já que a economia está em baixa, ele vai subir os juros naturalmente. Então os juros vão subir naturalmente. Vão ter outros bancos que, de repente, até para tentar abocanhar o mercado, um banco que, de repente, tem mais condição, tem mais caixa acumulado, pode, de repente, competir com juros mais baixos, né, para pegar mais clientes nesse movimento, vai correr o risco da inadimplência, mas tem um fôlego para tentar calcular nesse momento? Não, você tem hoje um banco central que estipula os juros. E ninguém poderia ter esse poder. E esse poder ele é usado para muitas outras coisas, inclusive influenciar eleições, guerras, e eu não vou entrar mais nessa pauta aqui, porque estamos na rede social e esse papo não é legal aqui para o YouTube, né? Se você quer ouvir mais sobre isso, você precisa estar na minha comunidade, no meu aplicativo, eu estou sempre comentando sobre isso e muito mais, porque lá eu tenho liberdade para falar. Então a gente fica por aqui nesse assunto aqui, né? Nessa pauta aí de por que os bancos centrais mantêm esse sistema. O fato é que agora tem uma situação chata aí na Inglaterra, né? E a gente vai falar disso agora. Antes de eu falar sobre essa situação na Inglaterra, vamos tascar o like aí no vídeo, chega tascando o like. Tá chegando agora, não pegou o comecinho? Vou repetir, é importante que você se inscreva no canal, aperta o botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Esse é um dos poucos canais independentes de economia do Brasil. Não existe outro canal que não tenha um patrocínio de banco, corretoras, algum fundo, alguma criptomoeda por trás. E isso acaba tirando a isenção e a independência das pessoas que estão falando. E aqui você tem um canal livre, independente. O que eu
vendo aqui são assinaturas da minha empresa, da Trade for Life, aqui do próprio canal, né? Então, todo o meu conteúdo é feito de forma independente, não tenho nenhum interesse, né, de externo por trás das minhas opiniões. E para isso, como eu já disse no início, eu recuso patrocínios que poderiam trazer uma grana, né? Inclusive patrocínios aqui do YouTube. Eu não ganho nem monetização aqui dos vídeos, né? O meu acordo é, eu tenho aqui esse espaço para ter essa audiência, sua audiência qualificada, e quando for o caso eu vou vender as minhas assinaturas, né? E tem babaca que ainda vem aqui falar, nossa, você está vendendo demais. Cara, eu tenho que ganhar alguma coisa, isso aqui é o capitalismo. Se você é socialista, se você não tem grana e é invejoso e provavelmente vai votar no Lula, este não é o canal para você. Esse é um canal de pessoas que estão apoiando o livre mercado, que querem investir, que estão pensando em prosperar, que entendem que essa mensagem é importante, então é justo que alguém que está passando conteúdo possa vender para quem quer pagar por mais informações exclusivas diariamente, como eu faço com a minha comunidade e com as assinaturas de investimento que eu abro aqui em turma de vez em quando, tá? Então vamos continuar, tascou o like. Vou falar sobre a Inglaterra agora. Você deve estar vendo a manchete aí, o Banco da Inglaterra está aí agora, nesse momento, segurando o mercado de pensão, o chamado gilts, né? Porque os fundos de investimento, para ter retorno nesse mercado no passado, né? E até até porque o risco era quase zero, juros muito baixos na Inglaterra, a gente está falando aí de um título de um país forte como a Inglaterra, os fundos que acabaram alavancando para ter um retorno melhor nesses fundos de pensão, até porque existem também regras que esses gestores de fundo podem negociar lá, é importante a gente falar sobre isso também. Mas o certo é que eles estavam alavancados, os juros começaram a subir, e isso começou a contaminar esse mercado, né, porque as chamadas de margem começavam a subir. Quem está alavancado é quando você acaba investindo mais dinheiro do que você tem em caixa ali. Ou você está investindo mais dinheiro naquela carteira do que deveria estar investindo, porque você tem outros investimentos, e você aproveita ali que o risco é baixo, você usa uma chamada de margem, né? Você coloca ali um depósito financeiro que equivale ali uma porcentagem para que você garantir aquele investimento. Só que quando o risco começa a aumentar, quem está custodiando começa a pedir mais dinheiro, né? Claro, para garantir aí o risco. E aí esses fundos tiveram cada vez mais de colocar dinheiro, o mercado começou a ver aí uma forte alta de rendimentos, né? Alguns fundos começaram a se desfazer de suas posições, essa saída brusca começou a atropelar outros que também estavam com posições grandes, o risco era que todo mundo começasse a sair do mercado, começasse a quebrar todos os fundos de pensão. Então, o que aconteceu? O Banco da Inglaterra entrou imprimindo moeda de novo, no momento que não ia mais imprimir moeda, o Banco da Inglaterra está combatendo a inflação como os outros combatendo, né? E colocou ali 5 bilhões de leilões aí por dia, e até aumentou a 10 bilhões. Esse fez um efeito imediato, né? Os rendimentos voltaram a cair, mas por 4 dias, depois voltou a subir. Voltou a subir porque não foi suficiente. O Banco da Inglaterra, ao contrário de outras vezes que imprimiu moeda, não estava comprando a mercado, né? Eles estavam estipulando o preço ali que eles queriam comprar para saída, para que esses fundos pudessem vender suas posições, colocando ali um preço de custo. Então, os fundos não sentiram ali que tinham vantagem alguma de vender para o Banco Central, já que eles estão vendendo a mercado, né? Eu posso então tentar vender aqui no próprio mercado num preço mais justo, um preço melhor, mais atraente. Eu vou querer vender por um preço melhor. E aí, de novo, esse risco começou a aumentar e agora o presidente do Banco da Inglaterra teve nos Estados Unidos e numa entrevista disse que só tem 3 dias. Esses fundos têm até sexta-feira, dia 15, para ajustar a carteira, né? E vender essa posição, porque o Banco da Inglaterra vai sair, isso é temporário, a gente não vai ficar atuando, não vai continuar imprimindo moeda nesse mercado, né? Olha só, esse movimento, essa fala, já trouxe uma péssima fala, né? Como é que você fala assim, você tem 3 dias aí que eu vou sair e o mercado vai quebrar? É claro, se você falar isso para o mercado global, as pessoas vão começar a se desfazer de investimento de risco, porque uma quebra desses fundos pode contaminar o sistema como um todo. Então, os mercados passaram a sofrer uma pressão de venda enorme.
e devem continuar sofrendo. O que vai acontecer sexta-feira? Será que o Banco da Inglaterra realmente vai sair ou vai estender? Eu acredito que devem estender, vai ser muito difícil sair sem impactar o mercado, e o risco do mercado lá na Inglaterra contamina o mercado global como um todo. Vamos assistir isso aí, vai ser interessante. Mas, de fato, o que a gente pode ver é que, eu já trouxe aqui também, falei sobre isso, é que essa alta de juros começaria a impactar a economia. E em algum setor vai acionar o clique desse crash, né? Esse crash que já está acontecendo, a gente está vendo os mercados recuarem, mas ainda não é aquele crash que os mercados recuam 7%, 10% no dia, né? Como aconteceu em 2008. Quando isso estiver acontecendo, saiba que você está realmente num crash. As quedas recentes são quedas importantes lá fora, mas ainda é uma correção do movimento de alta. Ainda nem devolveu o movimento dos últimos 2 anos, da pandemia de 2020, né? A impressão de moeda que foi feita de 2020 até 2022, ainda está em 40% desse movimento. Ainda tem um espaço muito grande para correção dos principais índices americanos, né? Como estamos vendo, o que está acontecendo na Inglaterra é o resultado direto da alta de juros dos bancos centrais. E eu já trouxe aqui que os bancos centrais não têm poder de controlar a inflação. E quando começar a dar merda, quando a merda começar a se espalhar no ventilador, como está acontecendo na Inglaterra, os bancos centrais vão reverter a posição e vão capitular, vão parar de subir juros para tentar conter um crash da bolsa, para tentar salvar uma empresa, para salvar o setor da economia, como está acontecendo na Inglaterra. Olha o retrato disso. E quando isso acontecer, vamos ter uma recessão econômica com inflação alta, sem o Banco Central poder combater essa inflação, sem conseguir subir juros, porque não vão conseguir subir juros para, de fato, combater a inflação, sem trazer um grande crash, trazer um grande contágio nas economias de primeiro mundo, e isso, claro, vai afetar a economia do mundo inteiro. Olha que situação. E a gente tem que enxergar toda semana esses banqueiros que criam esse cenário que eu trouxe aqui no começo do vídeo, e dizer que esse cenário é controlável e que vai haver um pouso suave da economia, né? Puta que pariu. Eu tive que falar alguns palavrões nesse vídeo, eu nem gosto de falar tanto palavrões aqui, porque eu quero que esse conteúdo chegue a todas as idades, né? Mas infelizmente um assunto como esse, denso como esse, a gente precisa usar de vez em quando. Chegou a hora do seu comentário. Eu deixo aqui embaixo seus comentários, como você está vendo esse atual momento, como você enxerga essa impressão de moeda desenfreada do Fed, uma das oligarquias que mantém esse sistema atual do mundo, sistema progressista que vai colapsando a nossa civilização ocidental. Eu venho falando sobre isso bastante na comunidade. Alô, Lions! Os Lions que estão aqui estão cientes disso. Se você quer mais conteúdos como esse, me segue lá no Instagram também. Estou sempre compartilhando agora na timeline, falando no Stories, né, sobre esse atual momento, falando também sobre eleições. Então vai seguir lá, deixa aqui embaixo seus comentários, se inscreve no canal, vamos compartilhar esse vídeo também para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Agradeço muito pela sua audiência, por você estar aqui, pela sua inscrição e pelo compartilhamento do vídeo. Um forte abraço, tchau!